maioria dos deputados do Amazonas apoia a criação de novos municípios. O texto foi aprovado no Senado. E com 44 pedidos de emancipação no Amazonas, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, defende a criação de comissão especial para tratar do assunto. E na edição do Alenha Notícias de hoje, você também vai ver outros fatos que foram destaque durante a semana. Dia do Médico é comemorado com greve. Na Assembleia, a categoria recebe homenagens. CPI da telefonia encerra ciclo de audiências públicas nos municípios do Amazonas e define cronograma de oitivas a partir do dia 22. Porto de Itacoatiara é reaberto e tem 6 meses para cumprir as normas da capitania. Educação fiscal entra em debate na Assembleia Legislativa. A audiência proposta pelo deputado Francisco Souza discute a criação da capelania do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Amazonas. Deficientes visuais são homenageados na Assembleia e, na ocasião, cobram políticas públicas. Professores reivindicam no Poder Legislativo melhores condições de trabalho e salários. E ainda, a Assembleia é reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado pela atuação na área de gestão de pessoas. O Senado aprovou esta semana o texto substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar que estipula novas regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. O tema foi o principal assunto de debate na Assembleia Legislativa. A maioria dos parlamentares aposta no maior desenvolvimento econômico para as comunidades distantes dos grandes centros. O projeto de lei complementar 98 de 2002 foi aprovado com 53 votos a favor, 5 contrários e 3 abstenções. O substitutivo da Câmara exige a realização de estudos de viabilidade municipal e de plebiscito junto às populações das cidades envolvidas para a criação, incorporação, fusão e desmembramento das localidades. A nova lei devolve às Assembleias Legislativas do Brasil o poder de examinar e deliberar sobre a criação de novos municípios, o que não era feito há 17 anos. O tema foi amplamente discutido pelos deputados na Assembleia Legislativa na sessão plenária da quinta-feira, dia 17. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, destacou que a lei tem regras claras a serem obedecidas, o que não vai permitir que qualquer localidade seja emancipada. Eu sou favorável, repito, hoje tem regras claras para a criação do município, não é qualquer, como antigamente disse aí o deputado Vicente, que tem um município que tem 80 eleitores, não é 80, é 800 eleitores, que é Borá, no estado de São Paulo, porque naquela época se criava dessa forma. Se criava a critério do político, aquele político, olha, vamos emancipar aquela área porque é meu reduto eleitoral. Hoje não é assim, hoje as regras são muito claras, viabilidade econômica e também população, plebiscito, se aquela área quer ser emancipada, se a área mãe quer perder aquela área. Então tudo isso, eu acho importante, eu acho que foi um avanço muito grande. Adjuto Afonso é autor de um projeto de lei aprovado no mês de junho que cria uma comissão especial na Casa Legislativa para analisar os pedidos de criação de municípios. O líder do governo na Casa, deputado pelo PT Sinésio Campos, defende uma ampla discussão sobre o tema. O papel que nós temos aqui, primeiro, é fazer uma discussão do novo georreferenciamento político, administrativo e, necessário for, criar novos municípios e outros fazer desmembramento e fusões, sempre dialogando com a população, dialogando com as prefeituras, né? E o Poder Legislativo Estadual presente. O PMDBista Belarmino Lins disse que falsas expectativas não podem ser criadas aos moradores das comunidades interessadas em se transformar em municípios. Não vamos gerar expectativa falsa de cidadania a milhares de amazonenses que habitam o interior do Amazonas, com o surgimento de prováveis transformações de município. Porque este filme eu já vi antes. Antes das eleições de 2010, constituiu-se comissão aqui para criar municípios, visitar os municípios, acender a chama da esperança de criar novos municípios e nada aconteceu. Acabou a eleição, ninguém mais se lembrou. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, afirmou que há diversas comunidades no Amazonas com poder de desenvolvimento econômico. O parlamentar também é a favor da criação de municípios. Nós já temos grandes vilas que têm potencial de ser município, é exemplo de Novo Remanso. Novo Remanso é uma mini cidade onde tem a plantação de graviola, a plantação de abacaxi, como um potencial econômico daquela região. Novo Remanso é a vila
é o maior produtor de abacaxi do estado do Amazonas. Também temos a Vila Amazônia, nós temos Campina do Norte, nós temos várias vilas hoje que está apta a se transformar em município. O deputado pelo PTN, Rolando Cidade, lembrou que a lei proíbe a criação de municípios em áreas indígenas, de preservação ambiental e da União, o que, segundo o parlamentar, soma 70% do território do Amazonas. Vamos colocar, por exemplo, Santo Antônio do Matupi, lá no quilômetro 180 da Transamazônica, município de Manicoré. Tem habitantes suficientes, que lá tem mais de 11 mil habitantes, lá nessa comunidade, lá do município de Manicoré, mas está em cima de uma terra da União. Lá foi um assentamento do INCRA, lá é terra da União. E ao lado está terras indígenas. Então, se for ao pé da letra, inviabiliza a criação desse novo município. Então, o Senado já, de antemão, colocou que serão criados apenas 188 municípios no Brasil. O líder do PSB, Marcelo Ramos, se posicionou contra a criação de novos municípios. Não há, salvo Matupi, não há nenhuma outra localidade no Amazonas que tenha atividade econômica que justifique e que possa manter o município do ponto de vista econômico. Também há que se argumentar que a criação de novos municípios vai fazer diminuir a população e o território dos municípios atuais. População e território é critério para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS. Portanto, significa dizer que os municípios atuais, que já são pobres, passarão a receber menos ainda. Portanto, considero um debate absolutamente inoportuno e despropositado. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSL, Tony Medeiros, disse que existem mais de 40 pedidos de criação de municípios feitos por localidades do Amazonas. O parlamentar falou também que será possível desenvolvimento econômico para as comunidades. São 44 localidades que buscam a emancipação no Estado, que nos procuraram, mas quem vai viabilizar ou inviabilizar são as regras da lei. É por isso que a lei pede um estudo de viabilidade, e é no estudo de viabilidade que vai se detectar a possibilidade ou não da emancipação. Nós temos distritos que ficam a 300, a 400, a 500 quilômetros de distante da sede, tornando-se quase impossível, inviável o seu desenvolvimento. Por isso se torna necessário, sim, a criação de novos municípios no estado do Amazonas. Para passar a ter validade, agora a lei só precisa ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. E o presidente da Casa, deputado Josué Neto, defendeu a criação de uma comissão especial para tratar do assunto. No Amazonas, há 44 pedidos para a emancipação de novas cidades. Entenda na reportagem as regras contidas na lei complementar. No Amazonas, diversas audiências públicas já foram realizadas em comunidades que buscam se tornar municípios por iniciativa da Comissão de Assuntos Municipais. Com a aprovação da lei complementar no Senado Federal, entre as regras estão: a criação, incorporação ou desmembramento só poderá ocorrer no período entre a posse do prefeito e o último dia do ano anterior ao pleito. Qualquer uma dessas ações terá início com requerimento à Assembleia Legislativa, apoiada por 20% dos eleitores da região afetada para a criação ou desmembramento, ou 10% para a fusão ou incorporação. O cadastro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, será a base de cálculo para o número de eleitores necessários para que o requerimento seja admitido. O número mínimo de imóveis no núcleo urbano do novo município deverá abrigar pelo menos 20% das famílias do núcleo urbano original. O estudo de viabilidade municipal deverá abordar os aspectos econômico-financeiro, político-administrativo, socioambiental e urbano, e deverá ser realizado em 180 dias com validade de 24 meses. A Assembleia Legislativa terá de dar ampla divulgação ao estudo por 120 dias e realizar ao menos uma audiência pública em cada um dos núcleos. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá pedir a impugnação. Se aprovado e homologado, a Assembleia pedirá ao Tribunal Regional Eleitoral a realização do plebiscito para consultar a população. Se a proposta for rejeitada, ficará vedado novo plebiscito por 10 anos. Se aprovada,
A Assembleia votará projeto de lei definindo nome, sede, limites, comarca judiciária e forma de absorção de servidores. Não poderá ser criado município com nome idêntico ao de outro que já existe. Aprovada a lei estadual, a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereadores ocorrerão na eleição subsequente. Após a posse, devem-se definir a execução orçamentária e a organização administrativa. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana o texto base da proposta conhecida como mini-reforma eleitoral, que altera regras pontuais referentes às campanhas. A proposta limita a propaganda em bens particulares, proibindo placas, cavaletes e envelopamento de carros e fixa teto para gastos com alimentação e aluguel de veículos. No quadro Opinião Parlamentar de hoje, os deputados Luiz Castro e José Ricardo falam sobre o assunto. Mas antes, confira a matéria que trata do tema. O texto principal foi aprovado com 222 votos favoráveis, 161 contrários e uma abstenção. Como o parecer do relator, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, alterou pontos da proposta do Senado, o texto voltará para a análise dos senadores depois que os deputados concluírem a votação dos destaques. O texto considera crime a contratação de pessoas para ofender a honra de adversários na internet e libera os candidatos a se manifestar sobre temas políticos em redes sociais, sem que isso seja configurada a propaganda fora de época. A proposta também facilita a quitação de multas impostas pela Justiça Eleitoral aos candidatos. Apesar de os senadores terem tido ao longo da votação da mini-reforma na Casa que as propostas estavam sendo acordadas com a Câmara, na votação desta quinta-feira, o deputado Eduardo Cunha incluiu em seu relatório final as mudanças votadas no Senado. Entre as partes recusadas estão a que limitava a contratação de cabos eleitorais e a que previa a substituição de candidato na chapa até 20 dias antes do pleito. Ok, Raquel, nós vamos conversar com o deputado Luiz Castro, do PPS, aqui na Assembleia Legislativa. Vamos saber a opinião dele sobre a reforma política que foi aprovada esta semana no Senado e está indo para a Câmara Federal. Deputado, qual é a sua opinião aí sobre essa aprovação? Olha, eu entendo que, embora tenha alguns pontos interessantes nessa proposta, mais uma vez é um jogo de cena, um jogo de faz de conta. Porque, na verdade, sai do Senado, vai para a Câmara não vai decidir nada e, se decidir, não vai valer para as próximas eleições. O dever de casa do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara era ter realizado essa reforma política antes do dia 5 de outubro, debatendo essa reforma com a sociedade. Há uma proposta da UAB, junto com o Movimento Nacional de Combate à Corrupção, que o Congresso se recusou a se apropriar desse texto, dessa proposta e trabalhá-lo com a sociedade. Mais uma vez, as coisas vêm de cima para baixo e não vai funcionar, porque na Câmara dos Deputados as resistências serão muito grandes. O voto distrital proporcional é interessante, mas há uma proposta muito mais interessante, que é o voto distrital misto, que permite ao eleitor, ao mesmo tempo em que ele escolhe um representante de interesse local, ligado à vida da comunidade, seja um vereador ligado a um bairro ou um deputado ligado a uma determinada região, ele também vota pelo voto ideológico, pelo trabalho mais amplo, um trabalho mais transversal do parlamentar. Esse é o sistema do Japão, este é o sistema da Alemanha. É um sistema que combina muito bem o jogo de contrapeso da democracia, quer dizer, permite ao cidadão se ver representado com maior profundidade, com maior abrangência, tendo um representante daquelas questões da sua região onde ele mora e um representante das suas ideias, com que ele se identifica, com o seu ideal, com aquilo que ele entende como deva ser o projeto de educação, de saúde, projeto de nação. O Congresso o Senado vem, uma semana depois do prazo, a aprovar uma reforma eleitoral. O entendimento é lamentável, é a postura dos senadores de brincar com um assunto tão sério e desconsiderar a proposta muito mais interessante que veio do Movimento Nacional de Combate à Corrupção e da UAB. Essa mini-reforma, na verdade, não é uma reforma, não altera nada substancial em relação ao nosso sistema político e eleitoral. Continuam as mesmas regras praticamente, o financiamento de campanha continua sendo privado, os grandes interesses estão aí, que vão estar influenciando novamente as eleições.
nas questões que envolvem Senado, suplência, mandatos, a questão relacionada principalmente à representação, com a quantidade de mandatos, nada muda. Ou seja, nosso sistema político continua do mesmo jeito. A Assembleia Legislativa do Amazonas vai dar mais um passo para aperfeiçoar as normas referentes ao decoro parlamentar. O deputado Josué Neto anunciou que vai convocar uma reunião da mesa diretora para deliberar de forma conjunta o projeto de resolução legislativa que cria o Código de Ética Parlamentar. A repórter Adriana Araújo tem os detalhes. A assessoria jurídica da Casa entregou esta semana o texto da proposta para o presidente, o deputado Josué Neto. A reunião com os membros da mesa diretora para deliberar o projeto deve acontecer na próxima semana. Em seguida, o PRL deve ser encaminhado ao plenário para ser votado. O Código de Ética é previsto no regimento interno da Casa, mas ainda não havia sido elaborado. O texto é constituído de 62 artigos, contendo 6 títulos e 13 capítulos. Em sua justificativa, o deputado Josué afirma a ética como um imperativo da moderna democracia republicana, atendendo aos princípios da moralidade e também da legalidade. Segundo ele, esses princípios vêm sendo defendidos em todas as ações e comportamentos do poder desde que assumiu a presidência em fevereiro deste ano. Adriana Araújo para o Alean Notícias. A CPI da telefonia encerrou a primeira etapa dos trabalhos durante as audiências públicas realizadas em Itacoatiara, Maués e Parintins. Eu e o repórter cinematográfico Janderlan Pacheco acompanhamos os debates e os relatos de autoridades e populares sobre as falhas do sistema de comunicação no interior do estado. Agora, a comissão avança e vai ouvir representantes de operadoras e órgãos ligados ao setor. Com quase 50 mil linhas telefônicas e apenas 14 torres, o resultado não poderia ser outro. Aqui em Itacoatiara cai demais a ligação aqui, a gente tenta completar. O pessoal vem, liga pra gente, cai muito a ligação. Em outro município, a comerciante Elaine da Silva estranha o fato da ligação chamar, mas a comunicação não completa. Aqui em Maués a telefonia é um pouco ruim. Por exemplo, eu ligo para minha mãe e o telefone chama na ligação, mas o telefone dela fala que como se eu não tivesse ligado para ela. Na terra dos Bumbais, a dona de casa, Elionai Marinho, também enfrenta problemas na comunicação. Aqui em Parintins é muito ruim. As ligações que a gente faz, a gente começa a estar ligando, aí começa a cair o sinal. Aí a gente compra os créditos também some todinho. A gente não tem como tá muito ruim mesmo. Já tentei ligar várias vezes para Manaus, eu não consigo. Já tentei ligar para minha mãe em Maués, não pega a ligação, está muito ruim mesmo. Itacoatiara, Maués, Parintins. Municípios distintos, realidade semelhante. Essas cidades fecharam o ciclo de audiências públicas realizadas pela CPI da telefonia, contemplando 22 municípios do interior do Amazonas. A primeira etapa do trabalho da comissão. O relator do Serviço Móvel, o deputado Adjuto Afonso, destacou as principais denúncias dos ribeirinhos. Negligência das empresas que operam, a questão de antenas, por exemplo, eu acho que isso vai ser a nossa principal recomendação. Reclamações, por exemplo, de créditos de telefonia, você coloca R$20, fala 1 minuto, já terminou o crédito. Então, várias reclamações. Eu acho que as empresas, elas já ficou comprovada a sua ganância, né, de faturar. A Lei Geral das Telecomunicações, ainda de 1998, determina 3 pontos básicos para o sistema de comunicação. O primeiro trata da telefonia fixa, que prevê a universalização do serviço. Primeiro, que aonde haja telefonia, que quando houver problema, a manutenção ocorra em no máximo 5 dias. E a obrigatoriedade do funcionamento desse telefone, que em muitas comunidades não ocorre. A outra é que aonde a escola, posto de saúde, aonde tem a presença da Polícia Rodoviária Federal, aonde são áreas remanescentes de quilombolas, aldeias indígenas, e essas comunidades com mais de 100 moradores, é obrigatória a presença da telefonia fixa. Lembrando que até 40 quilômetros a operadora que deve se fazer presente é a Oi Telemar, e acima de 40 quilômetros de distância da área urbana do município é a Embratel. Então a população tem que tomar conhecimento disso e cobrar. Outro ponto da legislação regulamenta a telefonia móvel. As empresas são obrigadas a instalar antenas apenas em áreas urbanas.
Para se ter uma ideia da situação atual na comunicação móvel, na capital, Manaus, por exemplo, são 623 torres para um pouco mais de 1.800.000 habitantes, uma média de 6.200 clientes por antena. De acordo com a União Internacional das Telecomunicações, UIT, para se manter a qualidade do serviço, uma antena só poderia comportar 1.000 linhas. No sistema de internet, a situação é ainda mais preocupante, já que não é um serviço público concedido, o que impede o Estado de determinar que o atendimento seja prestado. Internet é um serviço privado, portanto, o preço não tem regulação do governo federal. O governo federal regula o preço da telefonia fixa e da telefonia móvel, mas não regula da internet. O que regula o preço da internet é a lei de mercado. Considerando que você tem pouca oferta e muita procura, o resultado objetivo é o preço alto. Portanto, nós precisamos de uma mudança na legislação para definir também a internet como serviço público essencial. Para o deputado Cabo Maciel, o maior problema no sistema geral de comunicação no Amazonas está na relação oferta versus demanda. As empresas elas encharcaram o mercado com venda de aparelhos, chips e outro tipo de acessório usado, modem, etc. e tal, e a capacidade de aguentar isso ela não tem. Os deputados Tony Medeiros e Vanderlei Dallas também participaram dos debates no interior. Os presidentes das câmaras de Itacoatiara e Parintins destacaram o papel da CPI. Isso representa um reforço nessa nossa luta municipal, com a participação dos deputados estaduais, representa um grande reforço para buscarmos realmente soluções para isso, soluções concretas. A população de Parintins tem a oportunidade de vir aqui, de dizer aos deputados como que se sentem com relação a esse serviço e a partir daqui, a partir das audiências que estão acontecendo no estado todo, o serviço que a CPI está fazendo, eu acredito que muita coisa, que o resultado dessa CPI seja importante. Depois de passar pelos municípios, o próximo passo da CPI da telefonia são as oitivas, onde as operadoras e órgãos como o Ministério Público, o PROCON e a Agência Nacional de Telecomunicações também serão ouvidos. Os problemas estão identificados, nós temos consciência da grande expectativa dos municípios com relação ao resultado desta CPI. Nós partiremos agora para ouvir órgãos da sociedade civil organizada, como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, a SUFRAMA, a OAB, a Delegacia do Consumidor, o PROCON, para que a gente possa ter também desses estabelecimentos, desses órgãos da sociedade civil, também o seu grau de insatisfação e a problemática que envolve também esses órgãos. No dia 23 de outubro haverá um encontro nacional das CPIs em Brasília. Ao todo, 18 foram instaladas em todo o país. A meta é debater sobre o novo marco regulatório para a telefonia e sugerir que a internet seja inserida como serviço público. Mas a principal missão é pôr fim à realidade brasileira, onde adquirir um aparelho telefônico é mais fácil do que conseguir se comunicar por ele. Alô, tá em caixa postal, só dá em caixa postal. Em caixa postal cai a ligação, tá muito ruim mesmo. E durante a audiência pública em Itacoatiara, o deputado Vanderlei Dallas foi empossado como vice-presidente da CPI no lugar de Orlando Cidade, que pediu dispensa do cargo. Capitania dos Portos autoriza a reabertura do porto de Itacoatiara de forma provisória. O local estava interditado há quase 2 anos por conta de um desabamento. O presidente da comissão especial que trata do assunto, o deputado Cabo Maciel, e o senador Alfredo Nascimento acompanharam a reabertura do sistema portuário. Fechado para a reforma há quase 2 anos, o porto de Itacoatiara tem a capacidade para atender embarcações de médio e grande porte, além de embarque e desembarque de passageiros. O local foi interditado após um desabamento por parte da estrutura portuária e manteve-se fechado para a reforma. A demora na conclusão das obras levou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a formar em abril deste ano uma comissão parlamentar para acompanhar os trabalhos. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, assumiu a presidência da comissão e disse que o município estava sofrendo pela paralisação do porto e estava sem um local apropriado para embarcar ou desembarcar nos motores de linha que atendem a cidade. O capitão César Machado fez a liberação provisória por 6 meses com o compromisso do DENIT sanar as exigências que a capitania tem feito para que se abra o porto permanentemente. Itacoatiara vai passar a atracar os barcos regionais e
Dessa forma vai gerar emprego e renda, embarque e desembarque de barcos regionais. Nós vamos poder ter um mecanismo de como escoar essa produção, receber essa produção no município de Itacoatiara. O porto foi liberado para funcionar de forma provisória durante um período de apenas 6 meses. Após o término do prazo, a Marinha do Brasil deve voltar ao local para fiscalizar as obras e verificar se as exigências feitas pelo órgão foram de fato cumpridas. De acordo com o capitão dos portos, César Machado, a estrutura de fundição do local ainda é a maior preocupação. Ainda existem várias exigências a serem cumpridas. Não só de burocracia, principalmente de segurança, principalmente em relação ao sistema de fundeio do porto, que é o que mantém o flutuante, né, estático no local. Então a gente resolveu dar 6 meses para dar maior segurança para o embarque e desembarque de passageiros, mas não podemos dar uma liberação total. 6 meses para a gente acompanhando, ao final dos 6 meses a gente vai avaliar o que foi feito, principalmente em relação ao sistema de fundeio. Se for o caso, a gente vai prorrogando e vai acompanhando o andamento das obras. O ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, acompanhou a reabertura do local. O parlamentar afirmou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, tem um projeto pronto para a construção de um novo porto no município. Na ocasião, Alfredo afirmou que deve reivindicar, junto ao Ministério do Transporte, a liberação de mais verba para que o projeto de uma nova área portuária para o município saia do papel. Eu já pedi para que o diretor do DENIT faça atualização de preço e eu vou ao ministro César Borges, que é ministro dos Transportes, pedir em meu nome, como senador do estado do Amazonas, a autorização para a construção desse novo porto da cidade de Itacoatiara. Essa solicitação deve ser feita o quanto antes? O quanto antes, eu só dependo dessa atualização de preço e me disse agora o diretor do DENIT que até o final do mês ele conclui a atualização para a gente ter o valor real ou próximo dessa construção, para que seja iniciado o processo licitatório. As obras de reforma do atual complexo ainda não foram concluídas. O superintendente regional do DENIT, Fábio Galvão, disse que a administração do local agora é federal, mas um convênio firmado entre os governos federal e estadual deve dar continuidade às obras. Existe um convênio do DENIT com o governo do estado para que o porto de Itacoatiara fosse reformado e ampliado. Este convênio está em andamento e a Secretaria de Estado de Infraestrutura está licitando a reforma aqui do retroporto. Cabo Maciel afirmou que o trabalho da Comissão Especial dos Portos deve continuar durante a conclusão das obras de reforma, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das exigências estabelecidas pela Capitania dos Portos. Ainda tem 700 mil do convênio com o governo do estado. O governo do estado ainda deve encaminhar a empresa para fazer esse término dentro dessa reforma que foi feita aqui no porto. E ainda tem também 900 mil que falta ser pago através do DENIT para uma empresa que também precisa terminar o serviço que foi feito aqui, os trabalhos que foram feitos. Então, é necessário que a gente acompanhe isso, a comissão vai continuar, eu vou estar à frente disso aí, tanto na CEINFRA quanto no DENIT, para que a gente possa ter as melhorias adequadas para que o porto funcione permanentemente. Médicos e professores são homenageados no Poder Legislativo e as categorias cobram melhores condições de trabalho e salários. E mais, na série Semana da Saúde, saiba os riscos ocasionados pela nicotina. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Aquele que um dia já foi chamado de mestre, hoje luta por melhorias no ensino e salários compatíveis à função de educar. O Dia do Professor, na última terça-feira, motivou discursos na Assembleia Legislativa. O ponto de convergência entre os deputados foi a necessidade de se valorizar o profissional e de garantir as condições básicas de trabalho. As discussões sobre o tema foram ampliadas durante sessão especial proposta pelo deputado José Ricardo.
No Brasil, o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. Nesta data, no ano de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, Dom Pedro I, o imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no país. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava de descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. Há quase 2 séculos da publicação do decreto, a classe de educadores no país continua a reivindicação por melhores condições de ensino, além de melhorias salariais. A data foi marcada este ano por uma série de protestos em diferentes regiões do Brasil. Na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados destacaram a importância da profissão, além de reafirmarem a necessidade da aplicação de mais recursos na educação. Nós precisamos avançar muito nessas questões dos professores. O professor precisa ganhar melhor, o professor precisa ter mais condições de trabalho. O professor, meu filho até que é criança, sempre fala que não consegue entender como é que o professor forma o médico e o médico ganha 10 vezes mais do que um professor. É um raciocínio simples, mas é real. E o nosso Estado, o nosso país precisa repensar e valorizar os professores. Nós temos que dar melhores condições de trabalho para os professores. Isso passa pelo salário, passa pela capacitação, por benefícios básicos que eles não recebem, principalmente professores do Estado. Portanto, a pauta é longa de lutas, de reivindicações, de direitos que não são respeitados. Os parlamentares também aproveitaram a oportunidade para destacar os atuais investimentos do Estado que favorecem a categoria. O Poder Executivo discute a implantação de um novo plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais da educação. E ressaltando que a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação tem uma luta hoje para que os valores em que os estados e municípios gastam de pagamento de pessoal para com os trabalhadores da educação estejam fora do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse, hoje, é o único óbice que está na mesa de negociação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Fazenda para com a Comissão de Educação dessa Casa e o Sindicato dos Trabalhadores, para que a gente possa encaminhar a nova proposta do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores da Educação. Projetos que envolvem a melhoria nas condições salariais dos professores também tramitam na Assembleia. Uma proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado José Ricardo vincula a aplicação de 60% dos recursos provenientes dos royalties do petróleo para a melhoria salarial dos professores. Apesar dos atuais entraves que a educação no Amazonas perpassa, uma sessão especial foi realizada na casa para lembrar o trabalho desenvolvido pelos educadores. Durante a sessão, o movimento de luta dos professores de Manaus, coordenado por Gerson Nascimento, reivindicou a aplicação da lei federal que estabelece a hora de trabalho complementar ao professor. A lei, que já foi aprovada no Congresso, ainda não está sendo cumprida no Amazonas. Nós lutamos muito para a implantação da lei federal que garante 33% do tempo de trabalho pedagógico e que, infelizmente, as nossas redes estaduais e municipais ainda não levam a sério na sua integralidade. A Prefeitura paga no máximo 20% do HTP, que nós chamamos, da hora de trabalho, e o Estado também não mostrou boa vontade em termos de avançar e no cumprimento dessa lei federal que estabelece o cumprimento do HTP como algo que ajuda a melhorar as condições de aprendizagem do aluno, enquanto o professor teria mais tempo para preparar suas aulas, fazer as avaliações. Infelizmente é negado isso, principalmente para as séries iniciais. A sessão de autoria do líder do PT na casa, deputado José Ricardo, também lembrou dos avanços que a categoria já conquistou. E o governador Omar Aziz vai encaminhar ao Legislativo o projeto de lei que possibilita a promoção na carreira de servidores da educação. O deputado Sidney Leite destacou pontos da mensagem que vai beneficiar diretamente 17 mil professores. Raquel, o governador Omar Aziz anunciou que vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Amazonas projeto de mudanças no plano de cargos, carreiras e remuneração que possibilitará a promoção de 24 mil servidores da educação, sendo 17 mil professores.
De acordo com o governador, a medida vai gerar um acréscimo de 60 milhões de reais na folha de pagamento do Estado. Com isso, nós vamos ter um acréscimo de mais de 60 milhões para que a gente possa fazer com que isso comece a valer a partir da aprovação da Assembleia. Então, vou a semana que vem caminho à Assembleia e até o final do mês já estará valendo isso para todos os professores. Eu acho que a melhor notícia que a gente pode dar para os professores é que tem professores que estão aí há 10, 15 anos e nunca foram promovidos. E todos serão promovidos, algo importante para valorizar o professor e para reconhecer o valor que ele tem no trabalho que ele faz diariamente junto aos alunos e às novas gerações que virão por aí e que irão servir o Estado do Amazonas. Omar Aziz determinou ainda o fim da exigência de prova para a obtenção da promoção. Rafael Marques para o Alean Notícias. Além das dificuldades do cotidiano, inserir o deficiente visual no mercado de trabalho é ainda uma barreira a ser vencida. Em sessão especial na Alean, proposta pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto, o assunto entrou em pauta. O evento também comemorou os 27 anos da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas e lembrou o Dia do Deficiente Visual. Deficiência visual é definida como uma perda de visão, que pode ser parcial congênita ou adquirida. O nível de acuidade visual pode variar em cegueira, que é a perda total do sentido, pouquíssima capacidade de enxergar, ou baixa visão, que se caracteriza pelo comprometimento do funcionamento dos olhos, mesmo após tratamento. Como forma de fomentar a inclusão social, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 27 anos da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas e ao Dia do Deficiente Visual, proposta pelo presidente da Casa, Josué Neto. A sessão foi presidida pelo deputado estadual Luiz Castro, que cobrou do poder público repasse de verbas à associação. Primeiramente, acho que a SEAS tem que ter um outro olhar, uma outra visão em relação às entidades. É claro que tem que haver um crivo técnico, tem que haver o respeito à legalidade. O Tribunal de Contas do Estado está aí para fazer termos de ajuste de gestão, um processo que passou inclusive pela Assembleia com uma nova lei que vai permitir corrigir os erros que são, em regra, erros de boa-fé. Essas entidades lidam com muita dificuldade, não tem uma equipe técnica especializada e elas dependem muito de um assessoramento que o governo do Estado não lhes dá do ponto de vista contábil e financeiro. O que acontece é que, além da demora do repasse dos recursos, houve várias entidades sérias que, por 0,25 apenas na avaliação, ficaram excluídas dos convênios com o governo do Estado. Ou seja, são entidades que alcançaram a avaliação 6,75, que recorreram, mas cujo recurso não foi admitido pelo governo do Estado. As cobranças foram reforçadas pelo presidente da Advan, que afirmou que a entidade vem passando por dificuldades financeiras. A dificuldade é de implementarmos as propostas administrativas que venham a apoiar as ações voltadas às pessoas com deficiência visual, né? Como, por exemplo, apoio a cursos profissionalizantes que a Advan desenvolve, né? Junto ao CETAM, junto a alguns outros parceiros, né? E bem como também a questão da falta de estrutura da associação, né? Nós precisamos de equipamentos eletrônicos, de uma modificação nos computadores da associação, que são todos adaptados. Estamos sem climatização, mas graças aí ao apoio da VEMEPA, vai nos ajudar na compra de alguns equipamentos, né? Porque infelizmente a SEAS realmente fechou as portas aí, através de convênio que deveria ser firmado. Nós e a AMA fomos muito prejudicados, sentimos que realmente foi muito cruel o corpo técnico da SEAS em relação aos propósitos da Advan. Os trabalhos realizados pela associação incluem diversos cursos para garantir o ingresso dos deficientes visuais no mercado de trabalho. Na Advan, tudo pode, né? Você chegar lá sem visão, alguns já tentaram suicídio, mas quando eles chegam lá, que eles veem que nós temos o Cláudio, que acabou de dar o seu depoimento aqui lá no mestrado, que nós temos pedagogos, que nós temos advogados, que nós temos pessoas capacitadas para assumirem cargos, eles acreditam e vão em busca dos seus sonhos. E nós apenas os ajudamos a completar os seus sonhos.
As dificuldades de adaptação para os deficientes visuais são muitas. Alguns, ao se depararem com essa situação, se sentem desamparados e encontram na Advan fonte de apoio e novas perspectivas de vida. Eu nasci com uma patologia que tem a característica de fazer você ir perdendo a visão gradativamente. Então, quando se agravou, eu estava funcionário aqui da Assembleia e ainda viajei para Belo Horizonte, numa tentativa de reversão, mas até hoje não tem cirurgia, né? Não tem uma cura. E, claro, quem tem um projeto de vida e de uma hora para outra tem que refazer esse projeto, ou a princípio, você não consegue nem refazer o projeto, né? Você simplesmente vê seu projeto se desmanchando e você fica abalado psicologicamente, com certeza, e onde entra a participação da família, amigos. A associação aceita doações que podem ser feitas na sede, na Rua E16, número 37, Conjunto Promorar, Alvorada 2, no bairro Planalto. Uma sessão especial foi realizada na Assembleia Legislativa para homenagear o Dia do Médico. O evento também serviu como espaço de debate para a classe discutir a aplicação do programa Mais Médicos no Amazonas e a criação de uma carreira de Estado para a categoria. A data de 18 de outubro marca a celebração do Dia do Médico. Profissionais que dedicam as vidas aos enfermos, os médicos amazonenses foram lembrados durante sessão especial realizada na Assembleia Legislativa. O evento contou com a presença de profissionais, representantes do sindicato e do Conselho Regional de Medicina. A gente entende que a Casa do Povo, né, é um órgão que deve ser respeitado. E para nós médicos ter essa homenagem, né, essa sessão especial proposta pelo vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, realmente nos honra muito e reforça todas as nossas lutas, né, principalmente aquelas que dependem do Poder Legislativo. Os médicos também aproveitaram a oportunidade para discutir as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais, como a falta de condições de trabalho e a chegada de profissionais estrangeiros por meio do programa Mais Médicos. Nós estamos passando por dificuldades, vocês acompanham pela mídia, inclusive agora com essa vinda de mais médicos, né, fazendo registros, sem a documentação necessária que nós exigimos de rotina, mas infelizmente são imposições de cima para baixo, são ordens, são leis que você tem que cumprir. Mas realmente a gente cumpre a contragosto porque nós achamos, não somos contra a vinda de médicos do exterior para cá, pelo contrário, eles são bem-vindos desde que passe pela tramitação legal, isto é, revalida o diploma, faça a prova de língua portuguesa, proficiência na língua portuguesa, faça uma tradução juramentada de documentos, e então nós iremos receber de braço aberto. O Sindicato dos Médicos do Amazonas também realizou homenagens e entregou placas comemorativas em agradecimento pelos serviços prestados a diversos parlamentares e outras autoridades. O deputado Belarmino Lins foi o autor da sessão especial. O parlamentar destacou a importância da valorização destes profissionais. Não é a primeira vez que nós estamos prestando essa justa homenagem à classe médica amazonense. Em outras oportunidades já ocorreram, mas o momento agora é um momento singular, porquanto nós sabemos das bandeiras de luta que a classe empreende a nível nacional. Outro ponto abordado durante o evento foi a proposta de emenda à Constituição que cria uma carreira de Estado para os médicos. Segundo o autor da proposta, deputado Luiz Castro, a realização de concursos públicos nos mesmos moldes dos realizados para juízes ou promotores pode solucionar o problema da falta de médicos no interior. Essa é uma proposta para estruturar uma carreira sólida e interiorizar a medicina em todo o nosso estado. A exemplo da carreira de magistrado, de promotor, criar a carreira de médico com acesso inicial pelo interior. O candidato fará o seu concurso para determinada região, ali ele ficará durante 4 anos e depois poderá se aproximar de Manaus. Se a região já for a região do entorno de Manaus, ele poderá, depois de 4 anos, inclusive chegar a Manaus, se ele assim desejar, na sua progressão. Qual a vantagem?
bons salários iniciais, segurança, acabar com essa dependência, com esse estresse, com essa fragilidade, essa precariedade dele depender do prefeito do município, ele passa a ter um vínculo com o Estado. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão Especial criada para analisar a PEC. O projeto agora aguarda a inclusão na pauta de deliberação da Assembleia Legislativa, para que seja encaminhada para votação em plenário. E o Dia do Médico também foi o início da greve segmentada por tempo indeterminado no âmbito municipal. No Dia do Médico, o presidente do sindicato, Dr. Mário Viana, não vê motivos para comemorar. Segundo ele, a situação dos profissionais que prestam serviço para a prefeitura ainda não foi resolvida e enumera as principais reivindicações do segmento. Nós estamos solicitando que o governo municipal, junto à sua secretaria do município, de uma vez por toda, regulamente a situação dos profissionais médicos da Secretaria de Saúde do município, que foram concursados para 20 horas e alguns há mais de 10 anos já trabalham no regime de 40 horas, mas não têm seus direitos trabalhistas reconhecidos em cima das 40 horas. Mário Viana reforça a posição do sindicato de não ceder enquanto não se chegar a um acordo. Depois de 2 anos, 3 anos negociando essas questões e a Sensa não cede, nós somos obrigados a decretar mais uma greve. Por tempo indeterminado, restrito inicialmente aos serviços ambulatoriais da Secretaria de Saúde do município. A falta de diálogo com representantes da Prefeitura, na opinião do presidente, é motivada principalmente por falta de vontade do poder municipal. Para o médico e deputado Vicente Lopes, a classe tem motivos a comemorar, mas também a lamentar. Nós temos, como pessoas, como seres humanos, razão para comemorar todos os dias, até pela continuidade da nossa existência. Como classe, eu entendo que é um dia para que se possa fazer, além das comemorações, fazermos reflexões, fazermos projeções para o futuro. De acordo com Mário Viana, a classe médica tem que ser valorizada e a Prefeitura precisa fazer a parte dela e garantir aos médicos salários dignos ao exercício da profissão. Os médicos em todo o Brasil reivindicam reconhecimento e melhores condições de trabalho. Na segunda reportagem da série Semana da Saúde, você vai saber mais sobre um dos grandes vilões que atinge de forma silenciosa uma importante parcela da população, o cigarro. Dados do Ministério da Saúde revelam que quase 80% dos fumantes acenderam o primeiro cigarro com menos de 20 anos e 20% com menos de 15 anos. Não é surpresa a intensidade com que uma pessoa se torna dependente, visto que cada unidade contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, principal responsável por desencadear o vício. A nicotina ela tem um impacto importante sobre o alvéolo. Ela se deposita nessa célula, que a gente chama de pneumocito, a célula responsável pela troca de oxigênio e obstruindo essa função. Então ela concorre para baixa de oxigenação do sangue, ela concorre por lesões pulmonares locais, vai acontecendo lesões no alvéolo, que se transforma depois em enfisema pulmonar. E chegando o enfisema, chega as infecções de repetição, e vamos chegando num quadro que essas infecções vão lesionando o pulmão e nós chegamos numa substância causando doenças crônicas pulmonares. Então ela é muito lesiva para o pulmão, ela tem que ser evitada e todos nós sabemos disso, mas a indústria do tabaco continua investindo para que os jovens iludidos venham a fazer uso dessas substâncias. Se engana quem pensa que não fumantes não são atingidos pelos males do cigarro. Se uma pessoa tiver contato com um fumante durante mais de 50% do dia em ambiente fechado, ao final terá inalado o equivalente a 10 cigarros. Com isso, correrá o risco de ter as mesmas doenças dos fumantes. A enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Nathalie Feitosa, chama a atenção para a importância de se fazer o teste do monoxímetro, aparelho que mede o nível de nicotina no sangue. Segundo ela,
Os benefícios de quem para de fumar são imediatos. De 2 a 4 horas, a nicotina já começa a diminuir no organismo, né? A pressão sanguínea começa a voltar ao normal, a pessoa começa a respirar melhor, né? Ter uma qualidade de vida melhor. O teste no monoxímetro, ele vai avaliar a dosagem, né, de monóxido de carbono no organismo circulante. É indicado principalmente para as pessoas fumantes, né, crônicas, para a gente estar dosando esse nível e estar podendo orientar. Com base no preço médio dos cigarros que hoje são os mais vendidos no Amazonas, algo em torno de R$ 6,75, o gasto ao final do mês compromete 25% do salário mínimo do trabalhador brasileiro. Isso se o fumante comprar um maço por dia. Dessa forma, em vez de estar priorizando a saúde, o consumidor está indo na contramão da qualidade de vida. Mas há uma esperança na saúde pública. Dados divulgados este ano pelo Ministério da Saúde revelou a menor taxa de fumantes desde 2006. No universo de 45.400 pessoas com mais de 18 anos de todas as capitais e do Distrito Federal, de julho de 2012 a fevereiro de 2013, apenas 12% eram fumantes, o que representa uma queda de 20% com relação à pesquisa do ano anterior. Para o médico e deputado Vicente Lopes, essa redução mostra que as políticas públicas agressivas no combate ao tabagismo, aliada à busca por uma melhor qualidade de vida, estão surtindo efeito. Essa é uma conquista, é um dado que nos enche o coração de alegria, de felicidade, por vermos que a nossa juventude não está mais se autodestruindo, que os mecanismos de divulgação e de propaganda hoje faz uma propaganda, mas no sentido inverso, ou seja, você pode fumar, mas fumar dá câncer de pulmão, você pode fumar, mas fumar causa impotência, você pode fumar, mas fumar dá câncer de lábio, câncer de orofaringe e outras coisas mais. Então, ou seja, levando a informação e a conscientização, não aquela falsa imagem de que o uso do tabaco está associado à beleza, à juventude e a esporte. Essa é uma inverdade que, graças a Deus, a gente não vê mais nos nossos meios de comunicação. E quem pretende ter uma qualidade de vida melhor no futuro tem que fazer abstinência, tem que se abster do uso do tabaco. Leis que proíbem o consumo de cigarro em ambientes públicos cada vez mais severas têm sido um importante aliado para diminuir o número de fumantes. Já está na hora da população perceber que os malefícios causados pelo cigarro não compensam os poucos minutos de um prazer psicológico. Quem fuma tem 10 vezes mais chances de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes de sofrer infarto, bronquite crônica e efizema pulmonar, e 2 vezes mais de sofrer um derrame cerebral. Se quiser parar de fumar e está encontrando dificuldade, a Rede Municipal de Saúde oferece tratamento para fumantes, com uma equipe multidisciplinar. Ligue para os telefones 3236-8572 ou 3656-0121 e peça informações. A audiência discute sobre a criação da capelania do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Amazonas. A proposta do deputado Francisco Souza é tornar a atividade oficial. A capelania é uma atividade de assistência social e religiosa prestada aos serviços civis e militares, garantida pela Constituição Federal. O papel fundamental do capelão é cuidar e zelar da sociedade, contribuindo intensamente para a saúde espiritual do ser humano. Uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa para discutir a criação oficial da atividade nos serviços militares do Amazonas. A capelania ainda é um serviço terceirizado nas corporações, mas já ajuda nos trabalhos de conflitos sociais do policial militar. É o que garante o coronel Ricardo Magno, representante da corporação. Todos os trabalhos em nível de capelania, sempre quando tem reuniões fora do estado, a gente comparece, a gente interage. O nosso policial militar, ele tem esse trabalho executado em caso de doença, em caso de visitas hospitalares, em caso dos policiais presos, eles têm o serviço de assistência psicológica, social e a religiosa juntamente, né? A gente faz o acompanhamento militar, acompanhamento em casa.
Dentro da atuação do Comando do Corpo de Bombeiros do Amazonas, existe o Centro de Assistência Social Religiosa, o CASR, que faz o apoio da atividade no comando. Segundo o diretor do centro, a criação da atividade de capelão de forma oficial vai contribuir com a atividade da corporação. Nós não temos um capelão específico no Corpo de Bombeiros, até mesmo pelo nosso efetivo e pela própria atividade do Corpo de Bombeiros. Então, se nós pegássemos um capelão para servir a capelania do Corpo de Bombeiro, esse homem ele poderia fazer falta no efetivo do Corpo de Bombeiro numa ação que necessitasse do bombeiro em si. Então, graças a Deus, Deus nos deu a condição de fazer esse elo de ligação Deus-homem e também atuar para a atividade de fim do bombeiro se for necessário. Nosso efetivo é bem menor. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública para debater o assunto. De acordo com o autor da proposta, deputado Francisco Souza, a discussão deve oficializar a criação da capelania militar para que tenha força de lei no Amazonas. Nós não temos no estado do Amazonas, por força de lei, oficialmente capelania militar, nem na Polícia Militar, nem no Corpo de Bombeiro. Apesar de termos um trabalho muito grande e muito bom com as capelanias religiosas. Dentro da Polícia Militar do Estado do Amazonas, nós temos um trabalho de capelania evangélica e católica muito bom. Temos as capelanias carcerárias, temos um trabalho que podemos dizer muito bom no Estado do Amazonas, mas nada oficial no Corpo Militar. Então, nossa proposta com a audiência pública é para debatermos com as autoridades pertinentes. O propósito é que, em audiência pública, a gente já comece a oficializar o propósito. O próximo passo, segundo o parlamentar, é levar a proposta da criação da capelania para o governo do Amazonas. Novo Aripuanã e Canutama assinam termo de cooperação com a Assembleia Legislativa para a revisão das leis e mais. A Assembleia é homenageada pelo TCE pela qualidade do trabalho em gestão de pessoas. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A Assembleia Legislativa firmou compromisso nesta terça-feira com mais 2 câmaras municipais do Amazonas para a revisão do regimento interno e das leis orgânicas das cidades. Agora, o Centro de Cooperação Técnica totaliza 40 termos assinados com as casas legislativas do interior. O presidente da Câmara de Novo Aripuanã, distante 227 quilômetros de Manaus em linha reta, foi o primeiro a assinar o termo de adesão aos serviços oferecidos pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. Agora, o município terá o regimento interno da Câmara e a lei orgânica da cidade revisados pela Assembleia Legislativa. Em Novo Aripuanã não tinha, nós temos uma lei orgânica já defasada há muito tempo e com o apoio do SECOT, né, não conhecia e vim aqui justamente para isso. Mas estou conhecendo agora e vamos fazer juntamente com o SECOT, como já foi falado, mais um município a aderir, regimento interno e nova lei orgânica, e o município só tem a ganhar com isso. Segundo o coordenador do Centro de Cooperação, o trabalho de revisão a ser feito pela Assembleia Legislativa deve durar 30 dias. Nova Aripuanã foi visitada na gestão passada, então como só se elegeu 3 vereadores dessa gestão atual, o CRO é um deles, é necessário nosso retorno ao município para fazer a visita técnica, expor os vereadores de novo qual o objetivo do SECOT, mas, paralelo a isso, nós vamos estar em andamento já a lei orgânica e o regimento interno. Acredito que em 30 ou 40 dias nós vamos ao município para entregar ao CRO, nosso presidente lá, essa lei orgânica e regimento já pronto. Deputado pelo PTN, Abdallah Frache, representou o presidente da Assembleia Legislativa na assinatura do termo. O parlamentar destacou os avanços que Novo Aripuanã pode ter com os documentos revisados. Novo Aripuanã agora oficialmente está integrado ao sistema SECOT
E isso é um trabalho grande que a Assembleia tem feito, e o deputado Josué Neto não deixou de continuar esse trabalho, muito pelo contrário, está dando todo o apoio ao SECOT para que ele termine essa missão o mais rápido possível. Eu tenho certeza absoluta que com essa nova lei orgânica do município e o novo regimento interno da Câmara Municipal de Novo Aripuanã, as perspectivas para aquele município são grandiosas. E eu tenho certeza absoluta que o presidente Emerson, que está aqui do meu lado, vai saber usar toda a estrutura do SECOT, seja ela jurídica, seja ela a contábil ou administrativa, para fazer com que os trabalhos legislativos daquele município andem e prosperem cada vez mais. A presidente da Câmara de Canutama, Marlete Brandão, também assinou o termo de adesão e o município vai receber os mesmos benefícios. Desde a primeira lei orgânica, ela já foi construída em cima de outras. Então, tem anos que não tem uma revisão. Então, está totalmente ultrapassada. Leis atualizadas e a nossa lei orgânica sem nenhum avanço, né, sem nenhuma atualização. Então, essa parceria com a Assembleia Legislativa, através do SECOT, vai ajudar muito o município de Canutama. Estamos honrados em poder participar desse processo. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, que também assinou o documento, destacou as ações da Assembleia Legislativa no interior do Estado. Aqui a gente tem mais condições, aqui a gente tem mais estrutura, não é, de dar esse apoio. Na hora, e afinal de contas, a Assembleia é do Estado, é de todo o Estado, né? A Assembleia não é só de Manaus. Então, na hora que a gente faz uma itinerante, na hora que a gente se desloca para os municípios, a gente está cobrindo essas lacunas que existem nos municípios. E esse serviço do SECOT é um serviço, como eu disse, que a Assembleia presta, né? Os deputados prestam, todos os deputados apoiam este serviço, porque entendemos da importância desse serviço para os municípios, para os vereadores, que muitas vezes precisam até reivindicar ou pedir da Assembleia algum tipo de informação. E hoje não, hoje nós estamos indo às câmaras dando essas informações de que eles necessitam. Portanto, parabéns à Assembleia, parabéns ao SECOT por esse grande trabalho que presta às prefeituras. Ao todo, já foram 43 termos de adesão assinados e 27 sugestões de alterações entregues. Uma comissão de vereadores de Presidente Figueiredo visitou a Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Os parlamentares entregaram aos deputados Orlando Cidade e Abdala Frache a conclusão dos trabalhos de adequação da nova lei orgânica do município. A comissão de vereadores ressaltou o apoio da Assembleia na confecção da nova lei orgânica do município, respeitando as constituições federal e estadual. O deputado Orlando Cidade representou o presidente da Casa, deputado Josué Neto, e destacou a importância da adequação da nova lei orgânica. Importância muito grande, não somente a Constituição Federal, mas também a Constituição do Estado, que ela foi toda readequada à evolução desses 25 anos da nossa Constituição. E é um prazer receber da mão do presidente da Câmara do município de Presidente Figueiredo, juntamente com os vereadores, o relator e os membros da comissão, que fez essa grande revisão na lei orgânica do município de Presidente Figueiredo, que hoje chega aqui para fazer a impressão, para fazer o livro, aquele livro que será levado lá para Presidente Figueiredo para que seja distribuído nas escolas, nas repartições públicas, para conhecer a lei orgânica do município de Presidente Figueiredo. O presidente da Comissão Revisora da Câmara de Presidente Figueiredo, vereador Melinho, comentou a respeito das principais adequações aprovadas. Entre algumas coisas, né, que nós trouxemos de moderno para a nossa lei orgânica, nós extinguimos o voto secreto, né, em todas as sessões, buscamos as limitações do município, né, com todas as suas divisas, né, de outros municípios, e buscamos de todas as formas adequar de forma mais moderna possível para que nós possamos ter uma lei orgânica atual. O trabalho em conjunto entre a Assembleia Legislativa e a Câmara de Presidente Figueiredo representou um grande avanço para o município, como afirma o relator da comissão, vereador Jonas Castro. É um passo muito importante, em primeiro porque a nossa lei orgânica ela havia 23 anos de idade, nunca foi feita uma revisão total na lei, e ela estava muito arcaica, e foi necessário nós buscarmos no ordenamento jurídico nacional, nas leis infraconstitucionais, que a nossa lei hoje está rica, atualizada. Nós extinguimos o voto secreto dentro do parlamento,
Nós criamos uma comissão de defesa do consumidor, que nós não temos comissão de defesa, não tínhamos comissão de defesa do consumidor, não tínhamos um órgão em que o consumidor pudesse se apoiar. E também trouxemos para dentro da nossa lei orgânica a lei da ficha limpa, que foi uma conquista imensurável ao povo brasileiro. A lei de acesso à informação também. Em relação ao trabalho desenvolvido pela equipe da Assembleia em Presidente Figueiredo, o diretor do Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia, Elionai Biela, afirmou que encontrou dificuldades específicas na parte jurídica. Presidente Figueiredo vai fazer parte da história do Secote como um município que tinha revogado a lei orgânica. A Câmara Municipal, salvo equívoco, 8 anos atrás, revogou a lei orgânica do município sem a competência jurídica para tal, porque só quem pode fazer uma nova lei orgânica é o constituinte originário. No caso, os constituintes derivados não têm esse poder, essa prerrogativa. Isso foi uma grande dificuldade, porque nós tivemos que procurar a lei orgânica original e aí refazer todas as adequações e colocar da forma que institui a lei complementar número 95 de 1998, que é a lei das leis, dentro da técnica legislativa e obedecendo todos os critérios jurídicos. Passada a primeira fase, de confecção da parte burocrática, o deputado Abdallah Fracha acredita que começa a mais importante fase, que é a de capacitação dos profissionais que irão trabalhar na implantação das novas leis. Do ponto de vista prático, essa mudança legal com a nova lei orgânica e o novo regimento interno, a população não percebe alteração nenhuma no município. Isso é uma questão legal que é necessário ser feita e graças a Deus já foi terminada. A segunda parte, que é a qualificação dos servidores, tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura, é que vai dar esse retorno positivo para a população. O Secote hoje tem mais de 50 cursos à disposição para esse servidor público vir aqui, melhorar sua qualificação, dar um retorno positivo para a população. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento é que a população começa a receber as benfeitorias dessa criação do Secote como um todo. O trabalho desenvolvido entre a Assembleia e as câmaras dos municípios do interior é importante, porque atualiza a lei orgânica para estar em acordo com as cartas constitucionais e assegura legalidade aos vereadores e prefeitos. Nos dias 18 e 19 de novembro, acontecerá, na sede do Legislativo Estadual, o primeiro ciclo das leis orçamentárias sobre como avaliar o plano plurianual e apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para vereadores e servidores das casas legislativas. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa discutiu sobre educação fiscal. O evento também abordou a proposta de criação de programas que conscientizem a população a respeito da importância do pagamento dos tributos nos municípios do interior do estado. O pagamento de tributos faz parte do dia a dia do brasileiro. Muitas vezes, sem perceber, o cidadão paga impostos, como é o caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que está embutido no preço das mercadorias. É justamente para informar a população a respeito de direitos e deveres, quando o assunto são os tributos, que existe a educação fiscal. Porque o Estado em si, ele não existe, né? Ele é um ente que ele é criado e ele só pode atender às necessidades da população através da cobrança dos impostos. Então é através dos impostos que nós possamos atender todas as necessidades da nossa sociedade. Então sempre está debatendo isso para mostrar a importância, como é feito, como se arrecada, para onde vai aplicado esses recursos e fazer com que o cidadão possa ajudar nesse processo, ao exigir a nota fiscal, estar acompanhando onde estão sendo aplicados também esses recursos. Quando você deixa de arrecadar tributos, você não tem verba para você investir em educação, saúde, segurança. Então esse trabalho da educação fiscal é justamente para conscientizar a população de que nada, vamos dizer assim, é de graça, certo? Tudo precisa de dinheiro para ser mantido. Então a educação fiscal serve para isso e quando a população não tem essa consciência, isso gera um prejuízo não só, a gente fala do modo geral, para todos, né? Para a própria sociedade. Normalmente você diz assim, não vou cobrar nota fiscal porque vai me favorecer. Não, quem fala isso está totalmente enganado. No Brasil, o Programa Nacional de Educação Fiscal é coordenado pela Escola Superior de Administração Fazendária, que conta com parceiros nos estados para que as ações sejam efetivadas.
Uma audiência pública realizada na sede da Lean discutiu a importância do programa e debateu a possibilidade da instalação de ações semelhantes em nível municipal. Lá dos municípios é que tudo acontece, serviços públicos, não é? Políticas públicas e assim por diante. O programa de educação fiscal, ele também não é exceção. Ele tem que ser municipalizado ou através de decreto municipal ou através de lei municipal. É muito importante que os municípios trabalhem a educação fiscal porque vira e mexe você fica reclamando da falta de recursos, fica reclamando da falta de dinheiro para investir no social. E a educação fiscal, ela preza muito pela arrecadação, preza pela verdadeira aplicação de recursos públicos, preza por um dinheiro público voltado realmente para a sociedade. O deputado Tony Medeiros foi o autor da audiência. O parlamentar defendeu a importância do acesso da população às informações sobre educação fiscal. Segundo o parlamentar, o conhecimento pode evitar uma série de transtornos ao cidadão. A educação fiscal é a base. E no mundo hoje globalizado, no mundo cibernético, hoje até a nota fiscal é eletrônica. Então, a educação fiscal ela tem que vir desde as crianças. Eu sou amigo particular do Augusto Bernardo Cecílio, que é o coordenador do programa de educação fiscal no estado do Amazonas, e reconheço a importância do programa, até porque sem tributo, é o tributo que move a máquina administrativa dos três poderes do país. Sem o tributo não tem obras, sem o tributo não tem rua asfaltada, não tem escola, não tem hospital. Então, o tributo é a base de tudo isso. A Assembleia Legislativa do Estado também apoia a causa. O Poder irá sediar um seminário a respeito do tema. O evento vai de 15 a 17 de outubro na Escola do Legislativo. Durante sessão plenária esta semana, o deputado Tony Medeiros defendeu o projeto de lei que garante às pessoas que possuem seguro de veículos a livre escolha da oficina mecânica onde será feito o reparo dos automóveis em casos de acidente. Veículo protegido contra danos causados por incêndio, roubo, furto ou em casos de acidentes que resultem em danos materiais. Todas essas vantagens são oferecidas pelas seguradoras de veículos aos motoristas. A proposta, que parece tentadora, tem causado insatisfação em alguns clientes com relação aos serviços prestados por oficinas indicadas pelas empresas. Essa situação levou o deputado Tony Medeiros a criar um projeto de lei que garante aos motoristas que solicitaram o seguro a livre escolha da oficina em que a manutenção será executada. Isso porque, de acordo com o parlamentar, hoje, quem escolhe onde o reparo será feito é a seguradora. E, em alguns casos, as oficinas escolhidas usam de má fé e trocam peças danificadas por outras usadas. Mas o projeto que estou apresentando, senhor presidente, ele tem por objetivo proteger o interesse dos consumidores, que muitas vezes são desrespeitados em seu direito de livre escolha de uma oficina. É incrível. Você contrata um serviço e a seguradora te manda para onde ela quiser. Você não tem livre escolha para fazer os reparos no seu carro. E você já pagou pelo aquele serviço há muito tempo atrás. O deputado Arthur Bisneto destacou que o projeto do parlamentar é de grande relevância, porque, segundo ele, é fácil contratar o serviço. O difícil é ser contemplado por ele de forma satisfatória. Que toda regulamentação, todo projeto que vá no caminho de obrigar essas empresas a cumprirem o acordado, como o ser humano tem que ter palavra nas coisas que faz, o político tem que ter palavra no que faz, as empresas têm que seguir a mesma norma, têm que seguir a mesma linha de respeito às pessoas, de respeito ao ser humano, independente de qual seja o caso. Bisneto disse ainda que a iniciativa é mais uma prova de que o poder público está preocupado com os direitos dos consumidores. Tornar as cidades mais organizadas, tanto para pedestres quanto para motoristas, é ainda o desafio do poder público. Um projeto da Comissão de Trânsito e Transporte da Assembleia tem ouvido os principais segmentos da sociedade para apontar soluções aos espaços urbanos da capital.
Dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, mostram que nos últimos 10 anos, o número de carros circulando nas grandes cidades brasileiras aumentou quase 2 vezes. Manaus experimentou um aumento ainda maior. Em 2003, a cidade possuía 124 mil carros. Em abril de 2013, o número cresceu mais que 130%, chegando à marca dos 297 mil automóveis em circulação. Todos esses veículos, somados aos transportes coletivos e aos micro-ônibus, disputam espaço nas principais avenidas da capital, ocasionando sérios congestionamentos. Um projeto da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade da Assembleia Legislativa tem ido às universidades para ouvir dos acadêmicos e professores de engenharia civil, arquitetura e urbanismo novas soluções que visam melhorar o espaço urbano na cidade de Manaus. Hoje a cidade está crescendo de forma exponencial, até de certa forma sem o controle. A gente teve um hiato muito grande ao longo dos anos sem a parte de planejamento e a gente vai tentar corrigir agora com a estruturação do novo plano diretor e a gente precisa desenvolver isso mais a fundo. Então é importante a convocação de todas as instituições acadêmicas para a gente, de forma conjunta, tentar prover soluções para esse problema. Para o universitário Julian Teles Ramos, que mora há 8 anos em Manaus, a cidade deve repensar no que se refere à engenharia de transporte para atender à grande demanda dos veículos em circulação. A cidade está em constante crescimento. Manaus, principalmente, diferente de todas as capitais, é uma capital que cresce muito. Então é preciso ser pensado na engenharia da parte do transporte, os acessos para os bairros. Essas avenidas precisam ser mais largas para facilitar o escoamento da quantidade de veículos que tem crescido aqui em Manaus, inclusive. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da ALEAN, o caminho para a solução do problema da mobilidade urbana que a capital amazonense tem sofrido pode estar na valorização do transporte coletivo. As pessoas precisam entender que não há solução que não passe pela priorização do transporte coletivo. Valorizando o transporte individual, como nós fizemos até aqui, não tem saída, porque é impossível que as ruas se alarguem na mesma proporção de um município que licencia 4 mil carros por mês. Portanto, nós precisamos migrar, priorizar o transporte coletivo e, dentro disso, fazer todos os esforços para aumentar a velocidade média da frota do transporte coletivo. Recentemente, Estado e Prefeitura solicitaram no governo federal quase R$1 bilhão para que sejam investidos na infraestrutura da cidade, com foco no transporte público, abertura de novos corredores viários e ampliação de avenidas na capital. Aproximadamente 50 alunos de 4 a 5 anos de idade estiveram esta semana no Poder Legislativo. Por meio da dramatização, eles conheceram os fundamentos da política e tiveram noções de ética e cidadania. Os estudantes são da Zona Norte de Manaus. Aprender de forma lúdica e divertida noções de cidadania, política e ética. Essa é a meta do Programa de Educação Cidadã desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Aproximadamente 50 crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental da escola Dr. Manuel Bastos compareceram ao Legislativo Estadual para conhecer por meio de teatros e brincadeiras a diferença entre o que é certo e errado. É um trabalho que a gente desenvolve há muitos anos, mas sempre com fundamental que o ensino médio. Mas existe uma cobrança, inclusive até o próprio presidente da casa, para a gente fazer um trabalho com a pré-escola. O comecinho, né? Fazer politicamente correto. Então veio essa necessidade de nós construirmos uma atividade que é lúdica para atingirmos a menor idade. As atividades dos programas de educação cidadã tem essa competência, né, desenvolver esses sentimentos de pertencimento, que a gente diz, nosso verbo que inventamos é cidadanear. Essa foi a primeira turma de educação infantil a vir à Casa Legislativa e o projeto foi desenvolvido sob a coordenação da pedagoga Josi Kelly, que ressaltou a importância da educação ser desenvolvida ainda na infância. A nossa necessidade surgiu a partir da verificação de que trabalhar com as crianças na idade pré-escolar e nas primeiras séries do ensino fundamental seria algo bem interessante, porque nessa fase as crianças estão aprendendo os valores, né, estão mais receptivas, né, a todo tipo de intervenção. Então, dessa forma, a gente acredita que a gente vai desenvolver um bom trabalho a partir da infância. A gestora da escola, que atende mais de 220 alunos com idades entre 2 e 5 anos,
ficou satisfeita com a iniciativa e espera que outros alunos tenham a mesma oportunidade. Para a gente, no momento, é de grande valia, porque a escola, que é o CMEI Manuel Bastos Lira, ele tem esse projeto, Ser Cidadão é Legal. Então, desde pequenininho que a gente já está colocando na cabecinha deles um pouquinho de cidadania, também saber quais são os direitos dele como cidadão, desde pequeno, e a valorização do patrimônio público, partindo da escola para uma casa dessa, de grande porte. A pequena Camila também gostou de aprender brincando. Eu estou gostando muito desse lugar. O que você acha que você vai aprender aqui hoje? Muita coisa. Os gestores que desejarem inscrever as escolas para participar do projeto devem ligar para 3183-4223 ou 8124-0055. As comparações entre a iniciativa privada e a administração pública no que diz respeito aos recursos humanos sempre existiram. Manter a eficiência organizacional é a meta dos gestores. O trabalho da Assembleia Legislativa na área de gestão de pessoas foi reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado. Estabilidade no emprego, acomodação dos funcionários, realização de concurso público, mecanismo para recrutamento e seleção de pessoas são alguns dos desafios que o setor público enfrenta na hora de gerir as pessoas. Na busca pelo aprimoramento dessa gestão e o aumento na eficiência organizacional da área, a Assembleia Legislativa do Estado muda o padrão de gestão e busca alternativas utilizadas na iniciativa privada para avançar na administração dos recursos humanos. A participação e o apoio a congressos de gestão de pessoas é uma das iniciativas tomadas pela Casa. À frente de outros órgãos públicos, o Poder Legislativo Estadual passa a ser reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado pela gestão do órgão e pela valorização na gestão de pessoas. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, foi homenageado com um troféu de honra ao mérito pelo trabalho desenvolvido dentro do Poder Legislativo. Na ocasião da homenagem, o parlamentar mencionou o lançamento do portal do TCE, que visa buscar a interação de seus servidores e serviços junto à sociedade amazonense. Esse novo portal que vai manter uma relação mais próxima vem ao encontro, né, do sentimento das pessoas que hoje estão muito mais ligadas ao setor público, as pessoas que cobram todos os dias do setor público, e aqui eu falo dos poderes, aqui eu falo das instituições públicas, a maior transparência. Além da Assembleia Legislativa, outros órgãos também foram homenageados. Entre eles, a TV Cultura e as Secretarias de Infraestrutura de Assistência Social do Estado. A secretária Valdívia Alencar da CEINFRA e Regina Fernandes da CEAS disseram que o troféu valoriza ainda mais o servidor público. Quando você vê um volume de obra muito grande, você pode ter a certeza de que por trás disso tem muitas pessoas trabalhando, estudando e se preparando para dar um bom resultado no que a gente vê. Mas com certeza nós temos feito um trabalho grande na CEINFRA, observando os funcionários, tratando, ouvindo, para ver qual a melhor estratégia de trabalho que a gente pode adotar para que a gente possa realmente dar um bom resultado nessas obras. Para nós que trabalhamos essencialmente com pessoas e com pessoas em situação de vulnerabilidade, receber um troféu de gestão de pessoas é como se o tribunal estivesse nos dizendo que nós estamos no caminho certo, na gestão, no acolhimento dos nossos servidores, no acolhimento do público-alvo da assistência social. Ao todo, foram entregues 76 troféus a gestores e órgãos públicos. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, fez questão de enaltecer as parcerias firmadas pelo órgão. O objetivo nosso é exatamente isso, é incentivar com este evento as instituições públicas a refletirem sobre a necessidade de uma gestão de pessoal mais eficiente, que valorize as pessoas que trabalham na administração pública, que as motivem a continuar a fazer um trabalho importante para que nós alcancemos o resultado final desejado por todos, que é um serviço público eficiente. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 21 de outubro. Deputado Luiz Castro realiza audiência pública para debater segurança no trânsito, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 22 de outubro, deputado Marcos Rota, presidente da CPI. E você vai ver agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje.
Com 44 pedidos para emancipação no Amazonas, a maioria dos deputados é a favor da criação de novos municípios. CPI da telefonia encerra ciclo de audiências públicas no interior do estado e prepara oitivas. Porto de Itacoatiara é reaberto provisoriamente e tem 6 meses para se adequar às regras da capitania. E ainda, a Assembleia é reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado pela atuação na área de gestão de pessoas. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.